A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento, Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de libertação para a sua vida. Deus tem uma palavra que vai te mudar, vai te transformar, vai te acordar para você viver e entender o plano de Deus na sua vida aqui na face da terra. Eu peço aos irmãos para estar lendo conosco Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as suas bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós temos um texto aqui muito forte, um texto com muitos ensinamentos. Eu já quero comunicar para os irmãos que é uma palavra de alerta para mim e para você, para que nós possamos despertar, para que nós possamos nos desprender desse mundo, para que nós possamos estar ligado e entender que a nossa vida aqui na Terra, ela é uma passagem. A nossa vida aqui na Terra, ela é uma preparação para o que há de vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então esse texto aqui é um alerta que Deus ele vai nos dar através de sua palavra. Mateus capítulo 25. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Provavelmente você que me escuta, você já deve ter ouvido pregações, você já deve ter escutado pastores em igrejas esse texto ser pregado, e talvez possa ser que você também não tenha escutado esse texto forte, essa parábola forte, que Jesus ele conta sobre o que há de acontecer para aqueles que esperam a Ele e para aqueles que também não esperam a Ele. Então eu peço que você fique até o final para você entender as direções que Deus tem para a sua vida, porque Ele te ama e não te quer ver perecer. Jesus vai contar uma parábola das 10 virgens. No versículo 1 ele fala:
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Eu peço perdão aos irmãos que eu estou um pouco gripado. Meus irmãos, Jesus, ele quis mostrar e sempre quis mostrar que a igreja dele, que somos nós que aceitamos a Jesus, nós não pertencemos a essa terra. A nossa vida, ela não é à toa. Nós não estamos vivos para sofrer, para chorar, para ser perseguido e morrer. Não. Nós estamos aqui para sermos forjados, preparados, para que Deus veja que nós realmente temos desejo e vontade de estar com Ele para sempre e não negar a palavra dEle, não negar a salvação, não negar a justiça e não negar uma vida santa de viver com Ele. Então Jesus, não só nesse texto aqui, mas Jesus, ele quis ensinar e mostrar através de suas pregações que o reino de Deus, os céus, sempre foi prioridade para o cristão, sempre foi prioridade para quem segue a Ele. Então, nesse texto aqui, Jesus vai mostrar, louvado seja o nome do Senhor, a forma quando Ele vem e a forma também de nós estarmos preparados para se encontrar com Ele. Então, aqui no versículo 1, a Bíblia compara a igreja de Deus, primeiramente, a pessoas prudentes e a pessoas loucas. 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, que elas saíram ao encontro do esposo. Porque se você for ler lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, a Bíblia fala que nós que ficarmos vivos, nós vamos se encontrar com o Senhor nas nuvens. Jesus vai descer e vai estar nas nuvens, e nós vamos subir para nos encontrarmos com Ele nas nuvens, nos ares celestiais, para estarmos com Ele. Então, essas 5 prudentes e 5 loucas, elas foram ao encontro do esposo. Só que a Bíblia faz questão de mostrar que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. 5 delas estavam sempre se preparando, 5 delas estavam sempre ali aguardando, prudentemente, já preparadas, sabendo que o mestre vai voltar, e as outras 5 eram loucas, que não fazia caso, que não dava importância, que não dava crédito à volta do noivo, do esposo. E essas 5 prudentes e loucas, como eu acabei de falar para os irmãos, elas representam a igreja, que somos eu e você, que são as pessoas que aceitaram Jesus, que estão espalhadas por toda a terra. E essa igreja que está espalhada por toda a terra, que inclui eu e você, tem pessoas que são assim. Tem pessoas que buscam sempre estar preparada, tem pessoas que buscam e evitam de problemas, tem pessoas que buscam e estão sempre se preparando para o chamado de Deus. Mas também existe pessoas que são loucas, que não fazem caso da obra de Jesus, que aceitaram Jesus, mas foi da boca para fora. Existe também a igreja louca, como 5 loucas, que não faz caso, que não dá importância
ao chamado de Deus, que vive o Evangelho de qualquer maneira, que vive o Evangelho na brincadeira, não quer saber de ler Bíblia, não quer saber de buscar a Deus, não quer saber de compromisso, não quer ter responsabilidade, não quer buscar a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Então, como as 5 prudentes e 5 loucas, elas representam nós, meus irmãos, eu e você. E nesse texto aqui, você vai poder se identificar e ver que tipo de igreja você é. A igreja prudente, que está sempre preparada, ou a igreja louca, que não quer fazer caso da obra de Deus, que não quer saber do chamado de Jesus. Então, como uma e a outra, elas vão pegar as suas lâmpadas, só que as loucas que não faziam caso de nada e não se importavam com o seu esposo, de se encontrar com ele, elas não vão levar o azeite. E o azeite aqui nessa passagem, ela simboliza a presença de Deus para os dias de hoje. Mas no versículo 4 diz que as prudentes, como eu falei para os irmãos, aqui estão sempre preparadas, as que estão sempre buscando e estar preparadas para se encontrar com o esposo, elas vão levar o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Ou seja, nós vemos a diferença entre as loucas e as prudentes. As loucas, elas estavam de qualquer maneira e não tinha a presença de Deus. Mas as prudentes, elas tinham a presença de Deus e estavam só esperando o esposo vir. Só que a Bíblia fala que tardando o esposo, elas tosquenejaram, todas elas dormiram e descansaram, porque não sabiam o momento que o esposo havia de vir. Então, olha só que interessante. O problema, meus irmãos, não é a gente trabalhar, o problema não é a gente ter responsabilidade, o problema não é a gente dormir, não é a gente descansar, o problema não é a gente viajar, o problema, meus irmãos, é nós estarmos aqui na terra sem saber o dia e a hora que Jesus vai vir e nós não estivermos com azeite e nós não tivermos a presença de Deus. Aí que está o problema, porque esse texto aqui nos mostra que tanto as prudentes como as loucas, elas descansaram. E o noivo tardou. Ele não veio na hora certa. Até porque não tinha hora certa para o noivo vir. E é assim também, e vai ser assim também na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja. Jesus, ele vai voltar de novo, como eu falei para os irmãos lá em cima, para nós nos encontrarmos com ele e estarmos com ele para tudo sempre. Só que sem a presença de Deus, meus irmãos, sem a santidade, sem a obediência, sem a renúncia por esse mundo, a gente não vai poder se encontrar com ele. Louvado seja Deus. E o que é lindo nesse texto aqui
é que o noivo tarda, o noivo demora a vir. Trazendo para os dias de hoje, Jesus, ele tarda, ele está tardando a vir. Para quê? Para aquelas pessoas loucas que estão sem a presença de Deus, que estão brincando com o Evangelho, que não querem realmente ter o compromisso, para que elas possam se arrepender dessa vida e se preparar antes de Jesus vir. Meus irmãos, nós temos que entender que Jesus ainda não voltou, porque Ele está dando tempo, meus irmãos, para quem não tem a Ele se arrepender e aceitar Ele. Nós temos que entender que em meio ao caos, lutas, desespero que a face da terra está vivendo, Jesus só não voltou, meus irmãos, porque Ele está tendo misericórdia das pessoas loucas que acham que Jesus não vai vir, que acham que o arrebatamento da igreja é brincadeira, que a Bíblia é conto de fada, que a Bíblia, ela simplesmente não é verdade. Então, meus irmãos, Jesus ainda não veio. O nosso mestre, ele ainda não veio porque ele está dando chance para mim e para você se consertarmos na presença dele, para nós tomarmos uma posição, para nós tomarmos jeito e entendermos que a vinda de Jesus, ela está próxima, ela está perto, e se nós não tivermos o azeite que simboliza a presença de Deus, se nós não realmente não aceitarmos a Ele de coração e querer viver uma vida santa, uma vida separada, a gente não vai se encontrar com Ele. A gente não vai subir para o arrebatamento, meus irmãos. Nós não vamos se encontrar com Ele. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o esposo, ele tardou de vir, para que aquelas loucas que estavam sem o azeite, elas pudessem se preparar antes de Jesus, antes do esposo vir para se encontrar com elas. Só que elas adormeceram. Meus irmãos, quantas pessoas estão adormecendo? Quantas pessoas, meus irmãos, estão largando o chamado, estão abandonando o propósito por pensar que Jesus não vai voltar? Quantas pessoas, meus irmãos, estão adormecendo e desistindo da caminhada, meus irmãos? Quantas pessoas estão dormindo espiritualmente? E que nada, esse negócio de Jesus voltar, que nada, é tudo uma história, é tudo um conto para nos assustar, para botar medo. Não, meus irmãos, não vamos pensar assim. Não fica dormindo, meu irmão, minha irmã. Esse texto aqui me alerta e te alerta a você não ficar dormindo, não ficar parado. Esse texto me alerta e te alerta a você não viver na sonolência espiritual, sem desejo de orar, sem desejo de ir para a igreja. Não fica na sonolência espiritual, porque Jesus, ele está demorando a vir para você acordar, para você entender que ele vai vir, e ele, quando vier, ele quer te ver preparado. Ele quer te ver ali buscando firme, independente de luta e provação. Ele quer voltar e te ver preparado ali, com o coração limpo, com a mente limpa, só aguardando ele voltar para você viver com ele eternamente. Então aquelas 10 virgens, tanto loucas como prudentes,
Elas dormiram porque o noivo, o esposo, tardava de vir. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, mostrando que o esposo, mesmo que ele tinha tardado, parecia que não viria, mas ele veio. À meia-noite ele veio. E ouviu-se um clamor, dizendo que o esposo estava vindo e que era para elas irem ao encontro do esposo. A Bíblia fala no versículo 7: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas elas. E as loucas disseram para as prudentes, as que estavam sempre preparadas, só esperando o esposo: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, meus irmãos, olha só que interessante. As loucas, elas estavam com pouco azeite, porque o azeite que faz a lâmpada se acender e se manter acesa, elas estavam com as lâmpadas, as loucas, se apagando, e elas foram pedir ajuda para as que tinham azeite. Só que aí já era tarde. E meus irmãos, isso daqui é um alerta para mim e para você, que acha que a vinda de Jesus é brincadeira, que é mentira. Mas eu quero falar para você que quando ele voltar, quando ele descer, a Bíblia fala que vai ser no abrir e fechar de olhos. Vai ser algo tão rápido, tão inesperado para quem está despreparado, para quem não tem a presença de Deus, que não vai dar tempo de buscar recurso para se preparar. Não vai dar tempo de você buscar uma igreja, não vai dar tempo de você buscar um pastor para se consertar, para você aceitar Jesus e subir com a igreja. Porque, meus irmãos, temos que entender que o momento da gente se consertar é agora, meus irmãos. O momento de aceitar Jesus é agora. O momento da gente viver uma vida santa, de obediência com Deus é agora, meus irmãos. Meus irmãos, não vamos deixar para a última hora, meus irmãos. Não vamos deixar para o último tempo a gente buscar Jesus. Vamos buscar enquanto é tempo, meus irmãos. Não vamos fazer como essas 5 loucas que foram buscar solução quando o esposo já estava perto de levar as esposas. Meus irmãos, as 5 loucas, elas foram buscar azeite quando o esposo já estava perto de vir buscar elas. Você já viu pessoas que só busca e quer buscar solução para os problemas quando o problema está apertado? Você já viu pessoas que só quer compromisso, só quer responsabilidade com Deus quando as coisas estão se apertando, quando as coisas estão indo de mal a pior? Assim foi essas 5 loucas que foram buscar responsabilidade, que foram buscar o azeite quando o esposo já estava perto de vir. Meus irmãos, não vamos ser como elas. Vamos buscar preparo agora. Vamos estar preparado agora. Vamos obedecer o que Deus fala agora. Vamos renunciar o mundo. Vamos renunciar o que Deus quer agora, meus irmãos. Para quando Jesus ele vir, nós não ficarmos embaraçados com as coisas desse mundo.
Nós não ficarmos preocupados com as coisas desse mundo e ficar para a grande tribulação, meus irmãos, que vai ser algo horrível para quem ficar nessa terra e não subir com Jesus no arrebatamento. Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala no versículo 8 que as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes disseram: não seja acaso que nos falte a nós nem a vocês. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Meus irmãos, não foi egoísmo e não foi soberba das 5 prudentes não querer dar para as loucas um pouco do azeite. Mas se elas dessem do azeite delas para as loucas, quem não iria se encontrar com o esposo seriam elas. Então, meus irmãos, temos que entender que através desse versículo aqui, nós temos que entender que a salvação, ela é individual. Não é por causa de mim que você vai subir para o arrebatamento. Não é por causa das pessoas que você vai subir para o arrebatamento. Quando Jesus vier, você não vai poder botar a culpa nas pessoas que você só não subiu para o arrebatamento por culpa de alguém. Porque esse texto aqui nos mostra que cada pessoa ela tem que ter o seu próprio azeite. As 5 prudentes falaram para loucas bem assim: olha, não é caso de nós darmos para vocês e também faltar a nós. Vocês vão aos que vendem e vocês compram para vocês. Por quê? Porque as 5 prudentes, elas têm que ter individualmente as suas lâmpadas e azeites, e as 5 loucas também têm que ter as suas vasilhas e tem que também ter o seu azeite. Ou seja, cada uma tem que ter a sua. É individual, meus irmãos. A presença de Deus, ela não pode e não vai poder ser cobrada naquele grande dia por causa das pessoas. Eu não subi por causa das pessoas. Eu não aceitei Jesus por causa das pessoas. Não, meus irmãos. Cada pessoa, a Bíblia fala que cada um vai dar conta das suas obras para Deus. Ou seja, cada pessoa individualmente, ela tem que ter a presença de Deus. Ela tem que buscar a presença de Deus agora. Ela tem que buscar uma igreja, tem que aceitar a Jesus e fazer e viver conforme os mandamentos de Deus. Porque naquele dia a gente não vai poder botar a culpa em Jesus e dizer que a gente não teve a presença dele por causa das pessoas. Porque foi isso que as prudentes falaram para as loucas: vocês vão e compram o azeite para vocês, porque nós não podemos dar o nosso azeite para vocês. Vocês têm que ter os seus próprios azeites, que simboliza a presença de Deus. Cada pessoa tem que ter a presença de Deus. Aí a Bíblia fala que elas foram comprar. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. O que eu acabei de falar para os irmãos aqui em cima. Não vamos esperar fazer o que a gente tem que fazer antes que seja tarde, meus irmãos. Naquele dia que Jesus voltar, que Jesus descer, e o mundo começar a se destruir, as pessoas vão buscar a igreja, mas não vai ter mais igreja. As pessoas vão buscar se consertar, mas não vai ter como mais se consertar. E isso aconteceu com as loucas.
Elas foram buscar azeite, elas foram comprar, só que aí já era tarde, o esposo chegou. Aí a Bíblia fala, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, ou seja, as que estavam preparadas com a presença de Deus, elas entraram para suas casas, para suas bodas, e a porta se fechou. Então, meus irmãos, olha a importância de nós estarmos preparados com a presença de Deus, meus irmãos. Olha a importância que esse texto nos mostra de nós estarmos na obediência, na prontidão, meus irmãos, fazendo o que Deus manda e esperando só Jesus voltar. Olha que lindo, meus irmãos. Então, as que estavam preparadas, elas vão se encontrar com o esposo. Meus irmãos, só vai se encontrar com Jesus quem estiver preparado, meus irmãos. O arrebatamento da igreja não é para qualquer um, meus irmãos. É só para quem está preparado. Falho, pecador, todos nós somos. Mas quem não estiver se esforçando não vai subir. Quem não estiver buscando se consertar, quem não estiver buscando, meus irmãos, melhorar de vida na intimidade com Deus, na comunhão com Deus, não vai subir, meus irmãos. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Porque a porta vai se fechar. As oportunidades vão se fechar, meus irmãos. E quem estiver preparado vai entrar. E quem não estiver preparado vai ficar do lado de fora. Então no versículo 10, a Bíblia fala que quando as loucas vão comprar, o esposo vem, e as que estavam preparadas entram para suas bodas, e o esposo fecha a porta. Aí quando as loucas voltam, depois de ter comprado azeite, a Bíblia fala no versículo 11, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí no versículo 12, o esposo, que simboliza o nosso Senhor Jesus, ele responde para aquelas virgens loucas, é verdade vos digo que não vos conheço. Olha que triste, meus irmãos. Elas tiveram a oportunidade de buscar o azeite enquanto tempo elas tinham. Elas tiveram a chance de se consertar, de melhorar enquanto tinha tempo, mas preferiram, meus irmãos, esperar o esposo chegar para se consertar, mas aí já era tarde. E o esposo vai falar para elas, eu não vos conheço. E no versículo 13, a Bíblia ela vai alertar, mais uma vez, para todos nós. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele vai vir de novo. É uma promessa, meus irmãos. Então, meus irmãos, vamos ficar ligados, meus irmãos. As pessoas estão se matando, se destruindo. O mundo está se acabando, mas não se esqueça que você, a sua vida para você, que faz parte da igreja, a sua vida ela é um propósito. Você tem que entender que você está aguardando a vinda do seu Senhor nessa terra. Eu estou esperando a vinda do meu Senhor nessa terra. E eu não posso ficar preocupado com dinheiro, eu não posso ficar preocupado com fama, eu não posso ficar preocupado com riqueza, com beleza, eu não posso ficar apegado ao mundo, eu não posso ficar apegado às pessoas, porque se eu ficar apegado a essas coisas, o meu mestre, o seu mestre, ele pode vir e nós ficarmos para trás. Aí quando nós buscarmos
mudar de vida, abandonar as coisas, renunciar às coisas, aí pode ser tarde demais. Porque foi isso que aconteceu nessa parábola. Foram buscar a solução enquanto era tarde demais. Mas, meus irmãos, não vamos ser assim. Deus me avisa e te avisa, porque Ele me ama e Ele te ama, e Ele não quer ver você ficar para o lado de fora. Ele não quer ver você ficar para a destruição sobre a face da terra que vai vir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos buscar a melhorar, vamos buscar a ter a presença de Deus, vamos buscar a igreja, vamos buscar a presença de Deus e ter Jesus na nossa vida, porque sem azeite, que é a presença de Deus, a gente não vamos poder se encontrar com o nosso Senhor.